E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 coisas e elas não têm uma ligação direta com o aspecto do vício, álcool e drogas, né? Nem mesmo a característica da abstinência e dependência química, mas tem uma ligação muito mais substancial ao primado da recuperação pelo olhar da conscientização real do que você é. É um assunto bem filosófico, tá? Tem três temas para a gente conversar. O primeiro deles é sobre, inclusive, se você está iniciando aí, talvez esse seja um vídeo longo, então faz uma pipoca, se posiciona bem, porque eu acho que vem história aqui, hein? O primeiro tema eu já compartilhei isso em um outro vídeo. Eu estava assistindo um filme, Caninos Brancos, de criança, né, com meu filho. E aí apareceu o filhotinho, canino branco, na aldeia dos indígenas norte-americanos. E a figura central, né, da tribo reconheceu a mãe do filhotinho, do lobo, e o lobinho apareceu ferozmente, né, com seus caninos. E aí um outro integrante da tribo disse: esse aí você não vai conseguir domar, talvez não fosse essa palavra, né, adestrar ou, sei lá, interagir de uma forma harmoniosa dentro da, da naturalidade que eles vivem, né? Porque tem alguns detalhes nessa importância que eu estou tentando colocar. Porque de uma certa forma eles vivem numa harmonia, né? E aí o grande líder disse: nossa, mas que ótima oportunidade, tá? Então o primeiro tema é esse, que ótima oportunidade termos reais complicações para poder em cima disso evoluir. O que é demasiadamente complexo, né? Mas enfim, é uma ótima perspectiva. A outra são os fanatismos, cara. Eu vou cruzar todos os assuntos, tá? Fanatismos religiosos, fanatismos políticos e o fanatismo egocêntrico, né? É que não seria um fanatismo egocêntrico, mas a qualidade egocêntrica dentro de uma narrativa onde você precisa criar, né, simular, fantasiar, até que retoricamente, mas até mesmo numa linha quase que perversa da psicanálise, uma situação na qual você ou é uma total vítima, né, ou é uma total superioridade. E jamais você se coloca num esquadro dentro dos seus deveres, dos seus direitos, das suas realidades, né? Porque o fanatismo, eu trouxe a política e a religião porque são células, né, de constituições que formam, de uma certa maneira, a humanidade, né? Uma criação do homem para poder segmentar entre diversas outras coisas. E a terceira e última é sobre existirem perfis de pessoas, e esse é um assunto já até mais complexo, porque ele transita sobre infinitas possibilidades, né? Começando pelos mecanismos de defesa, mas para deixar claro o que seria é o seguinte: pessoas que cultivam um amor de uma forma muito genuína, muito empírica, muito com muita compaixão mesmo, que exige uma compreensão muito mais ampla. E agora eu tô pensando, porque na verdade o amor
ele não exige compreensão, né? O amor apenas é. Mas quando há uma prática consciente do amor, talvez seja isso, versus pessoas que, não desqualificando-as sem amor, mas tão poluídas em si, em todas essas relações anteriores que eu trouxe, que ficam realmente perdidas, né? Então a gente vai conversar sobre isso. Em algum momento eu posso associar a relação da adicção, não sei. Mas eu quero trazer algumas perspectivas no amadurecimento de uma recuperação. Aí sim a gente pode entrar com o aspecto da recuperação, onde ao estabilizar, né, o aspecto do uso e cultivar constantemente um mergulho profundo em si, para tentar ser uma pessoa melhor e cultivar aquilo que você encontrou, resgatou ou criou de melhor, você começa a viver realidades numa compreensão mais amorosa, tá? Então vamos lá. 6 minutos, eu ainda te convido para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda, ser membro, caso não seja. Os meus livros, 5 livros publicados, você encontra nas grandes livrarias, tá? Escreve meu nome no Google, Fábio Marcondes Livros, que você vai encontrar em diversas livrarias. E eu tenho um livro narrado por mim mesmo, meu primeiro livro, 30 anos fudeu. É um audiolivro, você encontra na tocalivros.com. Pois então, né? Mas que ótima oportunidade. É interessante isso, porque na vida habitamos em espaços, né? E por mais que eu tenha feito um vídeo onde eu entendi finalmente, porque assim fez sentido para mim, né? A relação de não existir tempo, o tempo ainda para mim é um símbolo, né? Uma forma representada de conseguir transitar no espaço, né? Talvez o tempo tenha sido criado por causa disso. Então existe um amadurecimento que vem junto à idade, que não é uma máxima, porque pessoas muito jovens podem ser muito maduras e pessoas muito velhas, né, podem ser muito imaturas. Mas numa régua natural, conforme você cresce, você tem experiências, vivências, você vai amadurecendo. Na recuperação não é diferente. Então, poxa vida, eu tô indo para 12 anos sem uso de álcool e drogas, sem lápis recaído e volta ao uso. São muitas experiências e eu tenho amadurecido o aspecto da minha recuperação. E interessante porque mesmo que eu necessite de domínios e controles perante algumas situações que correspondem somente a mim, pela necessidade, né, em ter diversas práticas, disciplinas, manutenções, no aspecto da adicção, que hoje é muito mais tranquilo, mas exige uma constante atenção, a necessidade de domínio e controle, ela vem por eu entender e compreender o meu sentimento, o que eu estou pensando, a forma que eu me comporto. Então, eu necessito dessa racionalização e intelectualização de presença consciente, mas que vai sempre por terra, porque a vida, ela é simplesmente, né? Eu já fiz até mesmo alguns vídeos sobre isso, eu tenho um post no Instagram sobre isso, mas a realidade do homem, né, que seja vivendo 100 anos versus 300 mil anos na primeira manifestação na evolução primata, contra quase 5 bilhões de vida planetária. Então, a minha presença, ela é minúscula, né? Sem contar que é uma presença presente numa microgaláxia, né? De um universo infinito com centenas de milhares de galáxias. Então, assim, é muito insignificante existir, né? Se a gente
enxergar de uma forma muito maior, cara, a existência pessoal, egocêntrica, ela é pífia. Mas ao mesmo tempo ela é sublime, porque é coletivo, né? Eu faço parte de uma atmosfera muito mais coletiva e não propriamente singular. Mas, saindo do macro, voltando para o micro, eu possuo a mesma potência com todas as minhas células e presenças em átomos constituídos, aglutinados, né? E dentro disso eu tenho uma superioridade. Então, essa sensação, né, de ser muito ou ser pouco é normal, porque nós temos isso partindo de nós. O egocentrismo é isso, né? Temos o mundo a partir de nós, é normal. Então, quando a gente começa a ampliar esse nível de consciência, conforme a idade passa, algumas situações, elas podem ser menos complicadas, mas ainda assim elas não deixam de ser complicadas, mas elas são diferentes, porque uma mesma situação, por exemplo, acontecendo há 20 anos atrás, de duas uma, ou eu não teria sensibilidade suficiente para poder entender e lidaria com um mecanismo de defesa odioso, né, ou de descaso, ou eu não ligaria tanto, ou ficaria completamente desesperado, porque eu não enxergaria possibilidades de solução. Em contrapartida, hoje, uma mesma situação, eu consigo posicionar ela, né, no seu devido tamanho. Isso quando eu estou no meu estado lúcido, sereno, né, com discernimento, sanidade, que faz parte de todas essas manutenções que eu tenho retratado aí desde o começo desse vídeo. Então, o tempo e espaço junto, um mergulho profundo, uma conscientização muito mais ampla, faz com que eu encontre, dentro de uma problemática, uma ótima oportunidade de melhorar, sabe? E aí a gente faz um salto, a gente vai fazer uma linha atemporal na régua, depois a gente vai costurando. Aí eu faço um salto aos aspectos de fanatismo, né? Fanatismos religiosos e políticos. Porque a gente pega essas duas esferas, existem muitas outras, né? Mas essas duas esferas, elas praticamente ramificam-se em várias subdivisões, né? Segmentadas, que compõem diversas outras coisas, né? E, infelizmente, cara, até mesmo partindo na característica do pertencimento, as pessoas, assim como eu tenho diversas necessidades simbólicas na qualidade do pertencimento, né? Mas com o tempo essas coisas acabam realmente se tornando, ou acabam sendo e já com não tanta importância, né? E eu fiz assim por causa das minhas tatu, porque hoje a tatuagem para mim ela tem milhares de significados e mesmo que me coloque pertencente a um núcleo, ela pode ter uma participação muito menos importante como já teve um dia, né? Mas ainda eu gosto, é um aspecto artístico e, enfim, faz parte. Mas dentro desse entendimento que eu estou trazendo, isso também tem ligação com os aspectos políticos, religiosos e muitos outros, né? Porque tudo podemos associar a essas duas esferas. E o problema é quando entra um nível de fanatismo. Porque o fanatismo, toda e qualquer coisa onde injetamos soluções ou problemáticas de qualidade externa, né, ao poder de algo, alguém, alguma coisa,
anulamos as nossas próprias responsabilidades, né? E isso é muito comum, porque isso, eu falei, né, sobre 300 mil anos do Homo sapiens, e eu já compartilhei isso também. Foi encontrada uma outra extensão evolutiva primata, sem ser o Homo sapiens, e eles tinham não somente ferramentas, né, como ritualísticas ao cuidado do morto numa possível projeção de vida após a morte, ou apenas um cuidado, né, de um pertence de suma importância, como era uma ferramenta, colocada junto àquele organismo morto, numa representação de fim ou de possível recomeço, porque haviam também rupestres símbolos representativos de diversas possibilidades ali, numa jornada, né, ao sepulcro. Então, cara, se a gente pega para analisar essas questões, o subjetivo, o inexplicável, ele faz com que criemos coisas que possam chegar mais próximo do nosso controle, do nosso domínio, né? Então, existem diversas linhas espirituais, místicas, esotéricas, surreais, religiosas, padronizações culturais que tentam amenizar, apaziguar a única certeza e única verdade da vida, que é a morte, né? Então, criamos uma série de sistemas, de engenharias, todos possíveis, para acalentar a nossa infinita dúvida, o nosso infinito questionamento, né? Nunca teremos uma resposta. Inclusive, temos impressões de possíveis experiências, né, de pós-morte ou de reviver, entre diversas outras coisas que são muito semelhantes, inclusive, com o que as pessoas sentem, né? A ciência hoje, inclusive, disse que a alma está presente na nossa glândula pineal, há registro no DNA. Então, assim, nós estamos avançando dentro de várias possibilidades com a nossa ciência retardada, que aos poucos vai alcançando explicações inexplicáveis. E o fanatismo entra nisso, né? Então, às vezes lidamos com algumas situações que nos anulam de uma responsabilidade, de um dever, né? Buscamos apenas os nossos direitos na qualidade de vítima ou superior, e entregamos isso a poderes, a governantes, a seres celestiais, cósmicos, transcendentais. E de novo, não é aqui para dizer se está certo ou errado. O problema é anular-se, né? Você pode usar isso também, mas você precisa entender o que você é. E essa é uma questão para não ser respondida até o fim da vida, né? E talvez nem precise ser uma pergunta a ser respondida. É que também entra um outro mistério da existência, um mistério da vida, um enigma, né, do que temos aí de intelecto, que nos faz tentar compreender o que sentimos, né? Porque existe uma intuição que talvez a natureza quântica seja o mais próximo de responder, que faz com que a gente busque, né? É como se sentíssemos
algo que existe lá de trás, mas a gente não precisa ir longe. O que existe lá de trás são os nossos ancestrais, cara. Avós, bisavós, tataravós, até chegar no macaquinho, mano. Ou Adão e Eva, ou Adão e Eva e o macaquinho, ou choque universal, Big Bang, no vazio. E o vazio estava onde? O vazio é só o vazio. Mas a pequena partícula saiu de onde? Se era o vazio. Então a partícula vazia aconteceu como? Ixi. E agora? É onde todo mundo para. Aí basta aceitar e sentir. Então a gente sente algo de um passado e meio que sente algo de um futuro. E essa sensação do futuro, ela é projetada, né? Ela só é projetada, E o pior de tudo, né? Ou o melhor de tudo, não sei, é que nós temos o egocentrismo tão enraizado que por sempre achamos que as nossas verdades são as verdades absolutas. Então, brasileiro, São Paulo capital, Brasil laico, porém católico cristão, samba, carnaval, mano, indígenas, relações cruzadas com origens religiosas africanas. O que eu vou ter na minha cabeça de sensação? Eu vou ter essas coisas que eu vejo, que são processadas, que são distribuídas entre a minha consciência e a minha inconsciência, filtradas de leve ali pelo subconsciente. Mas um nórdico, ele não vai sentir a ancestralidade energética, espiritual do carnaval. Ele vai sentir outra coisa, mas talvez seja a mesma sensação, só que numa linguagem diferente. E eu tô dizendo tudo isso porque alcançar esse nível de compreensão de uma atmosfera muito mais coletiva, vibracional, de frequência, de essência, mas sem a necessidade do título, é o que é. Porém, os nossos fanatismos, eles são rotulados com aquilo que temos e nos anulamos. E aí a gente pula para a terceira parte. Pessoas que têm uma capacidade mais amorosa, sem tanta necessidade de sobrevivência, ou de proteção, ou de conquista, seja lá o que for, que acaba indo para uma linha mais agressiva, odiosa, raivosa, brutal, agressividades físicas, psicológicas, sentimentais, espirituais, energéticas. Pessoas amorosas, e é difícil falar isso, né? Porque o amor, ele é tão possível de tantas formas que dizer que alguém não possui o amor é difícil. Mas essas pessoas que conseguem entrar numa vibração mais amorosa de fato, ou possuem uma sensibilidade muito presente, às vezes não conseguem avançar. Estranhamente, né? Dentro de todas as engenharias universais cósmicas,
parece existir, só parece, né? Porque enquanto eu falo aqui, eu tô pensando em outras relações de tempo e talvez a impressão que temos hoje, porque é o que vivemos, faz com que sintamos que tudo tá ruim e piorando. Mas se a gente colocar uma régua de tempo dentro de todas essas tentativas que eu tô de vida cósmica, talvez o período difícil que estejamos vivendo, né? Se é que dá para dizer que é difícil, seja uma participação minúscula dentro de uma compensação talvez tão boa. Mas voltando, o que eu quero dizer é que, aparentemente, existe uma força de qualidade negativa que parece ser muito mais forte de uma mesma força de qualidade positiva. Então, pessoas amorosas, sensíveis, às vezes elas são apagadas, elas não conseguem sobreviver. E conforme você vai trabalhando essas duas participações que eu trouxe para finalmente essa terceira, caso você não lembre, seria uma grande oportunidade de trabalhar uma grande dificuldade, né? Os fanatismos que te anulam da responsabilidade, né? E colocam soluções ou dificuldades por um fator externo e finalmente decidir ser um resultante na base de amor ou de repulsa ou qualquer coisa do tipo. E quando você entra na decisão e presença de amor e você consegue não perder a sensibilidade, não perder o amor e quanticamente, né, para poder fazer uma relação com tudo isso que eu estou dizendo, atuar numa certeza de amor, estranhamente, em algum momento você ganha uma força muito maior do que aquele que sobreviveu por muito tempo fechado, vamos colocar assim. E conforme você vai cultivando essa natureza amorosa e sensível, você vai realmente ascendendo com uma força inabalável. E vocês podem estar se perguntando por que eu estou dizendo tudo isso, né? Agora eu posso fazer uma associação ao aspecto do vício. Mesmo que não seja sobre o vício que eu estou falando. Mas eu vou usar o vício para pelo menos deixar uma ligação aqui nessas ideias. Lidar com vício é basicamente transitar por essas três formas figurativas aí que eu trouxe, né? Mas a vida é infinita de todas as possíveis. E a grande dificuldade, então, né? A grande oportunidade, nossa, que grande oportunidade em trabalhar com o vício. Por que isso? Porque eu vou ter que quebrar não somente os aspectos de fissura, abstinência, vontade de usar, que tem efeito fisiológico no corpo, né? Como também efeitos posteriores, mentais, psicológicos, intelectuais, racionais, sentimentais, emotivos, espirituais, energéticos. E para trabalhar o vício, o ponto de partida é não usar, né? Não importa o vício determinante. Aqui, obviamente, a gente fala mais sobre álcool e droga, e até pelo fato de realmente tirar a sanidade, né? Porque os efeitos numa cadeia de vício, todos eles alteram, né? Até mesmo neurofisiologicamente, aspectos hormonais e etc. Mas a ingestão de um subterfúgio que altere de fato, né? Aí entra numa outra proporção. O álcool, a droga, seria isso. Então é uma grande oportunidade em trabalhar a si mesmo, né? E aí entra também, olha que interessante, né? Eu não ia falar sobre o vício, mas é o vício que apareceu para ser dito, porque aí entra na recuperação.
Porque quando você trabalha a recuperação, você trabalha isso, né? É desmistificar-se, quebrar suas mentiras, romper os seus fanatismos, né? Não fugir mais com ódio, frieza, rancor. Habitar então no amor, na sensibilidade. É um processo. Geralmente as pessoas que encontram condições em viver bem e conseguem ficar sem lapso, recaído, volta ao uso, ou estados deprimidos, ideações suicida, ou qualquer efeito secundário, justaposto, de doença mental, né? Porque pode também potencializar, acordar o que estava adormecido, ou realmente criar, né, um trampolim de enfermidade e patologia. Então é uma grandíssima oportunidade, muito difícil, muito difícil. E o tempo, de novo, da recuperação é o que favorece você chegar nesse nível de compreensão e possibilidade. O fanatismo, se é que dá para associar, para pelo menos deixar uma conclusão aí coligada de uma certa forma, trazendo para o nosso assunto, porque é assim que se manifestou. Faz com que você vá quebrando as suas mentiras, vá compreendendo outras coisas, se reconheça falho, sabe? Tenha humildade em reparar os seus erros, né? Entender que as suas verdades, elas não são absolutas. Você pode descobrir algumas verdades suas, mas que elas fazem parte de outras verdades, né? E talvez o mais importante de tudo seja realmente conseguir viver o amor, cara. E encontrar a força do amor. Isso é interessante. Mas não é algo fácil, não é nada absoluto, né? A única coisa que existe de absoluto na vida é a morte, cara. Quando você começa a entender isso, tudo fica mais fácil de compreender além da morte, né? Porque nós vivemos tempos de revelações e compreensões que eu não sei se seriam retardadas ou avançadas, mas são no tempo que é possível. E hoje nós estamos num real avanço, né, de informações, conhecimentos aos que conseguem trabalhar um pouco mais e sabedoria àqueles que conseguem traduzir e compartilhar, né, porque essa é a grande verdade da sabedoria. E então a gente realmente está alcançando novas verdades. Mas aí dentro daquela relação figurada, né, que eu disse sobre força negativa e força positiva, às vezes as forças negativas, elas parecem estar realmente mais atuantes, só que não tá não, cara. Não tá, mano. Não tá. Conforme você vai aguçando o seu olhar, estando realmente conectado ao todo, é a vida espelhativa. E há uma sensação de tarefa concluída, né? Ou de aposentar-se, ou estar cansado e não aguentar mais e esperar por um fim. Porque talvez seja essa comunicação que há dentro de nós, né? Conforme a gente alcança um nível de consciência, nós temos a incerteza da morte e o medo ainda em perder quem amamos, né? E não sabemos quando, como. Então, de uma certa forma, o absoluto de única verdade, que seria a morte, foi atribuído com
diversas outras tentativas de imortalidade, né? E ficamos ansiosos e perdidos, e hoje estamos poluídos de tantas coisas que nos distraem do que realmente importa. E por estarmos, de uma certa maneira, anestesiados em nós mesmos, no nosso fanatismo egocêntrico, né? Projetado e retratado de diversas formas, hoje globalmente, né? Apropriando centenas de outras culturas, a gente fica mais propenso à força negativa, né? Então aumenta o nível de ansiedade, pânico, depressão, as doenças mentais, cada hora aparecem novas. O DSM daqui a pouco vai estar, mano, uma enciclopédia de doença. Porque vão descobrindo variações, né, de doenças que de repente são mais enraizadas e se manifestam de formas diferentes e necessitam cuidados diferentes. Mas tudo isso está sendo vivido porque ninguém para trabalhar uma grande oportunidade, né? Ninguém se desapega de qualquer poder externo de culpa ou salvação. E quase ninguém se permite viver o amor de uma forma sensível até que ele se transforme numa grande potência real. E para fechar, eu lembrei de novo, né, de uma pessoa muito querida. Eu já falei dela aqui em outro momento. Eu faço parte de vários núcleos, de várias coisas, né? Artísticos, artes marciais, várias cenas. E um deles é um centro ecumênico, e a regente lá é uma pessoa muito especial. É um local que conta com diversos perfis diversificados. E eu compartilhei com ela sobre o documentário, a série que está no Prime, a Consciência ao Cubo. Eu fiquei muito empolgado. E aí ela me respondeu dizendo, né, poxa, que feliz que você se identificou tanto, né? Porque deve ser difícil para você muitas vezes, porque você se sente solitário, você deve se sentir solitário, né? E aí eu respondi e falei, poxa, olha, se me sentir solitário, talvez eu até sinta mesmo em alguns momentos, mas eu acabo compartilhando com diversas pessoas, diversas coisas, então eu não me sinto solitário. Aí ela disse, não, mas na verdade eu quis dizer solitário nessa sua sensibilidade à vida. E aí eu entendi o que ela disse. E naquele momento eu disse, pode ser, eu vou observar. Porque eu ainda tenho a grande sorte em compartilhar muitas coisas com muitas pessoas. Eu tô compartilhando com vocês, é uma forma de compartilhar e me sentir parte também, né? Até porque eu me ouço, me vejo, então isso volta. Mas dentro daquela reflexão que eu disse, né, da vida espelhativa, a gente acaba sempre enxergando externamente aquilo que somos, né? Ou fomos, ou desejamos ser. E isso não vai ser compreendido pela consciência de uma forma rápida e direta, né? Isso tem que ser processado de uma forma investigativa por um longo período até costurar uma trama muito complexa que vai estar ali alojado de alguma forma no inconsciente, se não em registros
sensoriais, quiçá energéticos, espirituais. E aí eu tenho refletido sobre isso, porque sim, de uma certa forma eu me sinto solitário, mas por uma característica muito peculiar, né? Eu acabei transitando por tantos caminhos e hoje, né, com 41 anos, indo para 12 anos sem uso de álcool e drogas, percorrendo diversos caminhos, cara. Por mais que eu tente simplificar algumas coisas quando eu necessito falar de mim ou estar com alguém, alguma coisa, etc., a única coisa que eu consigo resumir dentro de um domínio pela psique é a qualidade búdica de Avalokiteshvara, né? Como eu gosto sempre de compartilhar com vocês. Que é uma qualidade de Sakyamuni na sua presença búdica na frequência da compaixão, onde ele, com seus 1000 braços e suas 13 cabeças de Buda, entendeu que nele há muitos ele, né? E eu realmente sou isso. Mas esse nível de compreensão ele só é possível para pessoas que já estão também, né, nessa linha de subjetividade. Porque tudo isso é muito simples de ser compreendido, né? Só que é uma prática que você precisa realmente explorar diversos assuntos para poder entender. E aí, às vezes, eu me sinto solitário, porque dentro da vida espelhativa, as pessoas vão apenas enxergar o que elas querem, né? Se eu não me engano, era Lacan que dizia que ele é responsável pelo que ele diz, mas ele não é responsável pelo que você interpreta. Não sei se é ele, eu acho que é. Me fugiu agora a certeza. Porque é isso, né? Eu não sou responsável pelo que vocês interpretam. Por isso que eu falo, os que se identificam, traduzem para as suas verdades e criam esses próprios caminhos. Isso eu aprendi, mano, com Jiddu Krishnamurti. Peguei emprestado e adaptei pra mim e tô replicando igual papagaio de pirata, velho. Mudei um pouquinho, mas a base é essa. E então eu me sinto solitário sim, cara, porque muitas vezes, na grande massa, as pessoas podem se encantar por mim e depois até mesmo criar um ódio, não sei, né? Não sei, tô supondo. Mas é dentro daquilo que tá no efeito espelhativo. E aí eu me sinto solitário. Mas ainda assim é uma grande oportunidade. Tá ligado? Começando pela oportunidade em quebrar o meu fanatismo egocêntrico, né? Sem precisar me defender, mantendo a minha acessibilidade e ganhando assim a força do amor. Ficou até bonito, né? Então eu vou encerrar por aqui mesmo. Espero que contribua para alguma coisa aí para vocês. Eu fiz isso muito mais no valor terapêutico para mim mesmo, porque eu sinto essas coisas dentro de mim, eu acredito nessas coisas e às vezes eu preciso reafirmá-las a mim mesmo para que eu consiga seguir executando o mesmo e aumentando a minha comunhão com a vida. Assim eu posso estar melhor para mim. Então logo ao todo. Demorou? Mas é isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Valeu!